Pessoal, bom dia. Então, eu espero que vocês estejam todos bem. Vocês estão me ouvindo bem? É porque, na verdade, hoje eu estou sem fone, e aí eu não sei se vocês vão me ouvir bem. Tá dando para ouvir, beleza? Vocês estão conseguindo me ouvir? Um pouco baixo, professor, mas está dando para ouvir. Tá, então, peraí. Sim. Deixa eu ver se eu colocar o... Meu fone está estragado, mas eu vou ver se o microfone dele funciona. Pelo menos o microfone. Melhor assim? Sim, eu pelo menos consigo ouvir direitinho. Tá, beleza. Então eu vou, na hora que eu abrir para vocês falarem, eu tiro esse microfone, porque senão eu não consigo escutar vocês. Então hoje a gente vai dar sequência no nosso componente, né, o terceiro componente, né, já do curso. Na verdade a gente já está da metade, a gente já passou, agora a gente já está caminhando para o fim, né? Acho que o curso tem data de encerramento prevista para 14 de maio. Então a gente já está bem adiantado rumo ao fechamento do curso, né? E na sexta-feira, na quinta-feira a gente falou um pouco de comunicação empresarial, na sexta-feira a gente reforçou alguns itens. E aí hoje, amanhã e na quinta ainda, né, a gente vai continuar com esse mesmo assunto para encerrar esse componente que chama-se comunicação empresarial. Reforçando um recado que eu dei lá no grupo, e só para deixar registrado aqui também, as atividades do componente anterior, né, que foi o do relacionamento interpessoal, vão ficar abertas até o final do dia de hoje. Então, quem ainda porventura não fez uma das atividades ou alguma das atividades, seja fórum, seja o envio da tarefa da matriz, seja a apresentação, que é o vídeo, corre para fazer para dar tempo de fechar a nota de vocês, tá bom? Se porventura alguém não conseguir, me procura para justificar e a gente vê o que a gente consegue fazer mediante a justificativa de vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o assunto que nós trabalhamos na sexta-feira. Na sexta-feira nós falamos um pouco de língua portuguesa, de algumas regras, e a gente vai continuar nesse assunto, porque na verdade quando a gente fala de comunicação formal, o que mais pesa é a língua portuguesa, né? É a forma da escrita, é o cuidado com a escrita. E aí hoje a gente vai falar de mais alguns itens em específico. Amanhã a gente já muda um pouco de assunto, mas dentro ainda de comunicação. Então hoje a gente ainda vai continuar com um aspecto mais formal da língua portuguesa, alguns itens, né? Os slides que a gente vai utilizar hoje são os mesmos, é uma sequência daqueles que vocês já visualizaram na semana passada, né? Na semana passada a gente foi até mais ou menos os 60 e hoje nós vamos seguir do 61 em diante. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. Só voltar aqui. 61. Isso. Vocês estão visualizando a tela ou não? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. A última coisa que a gente falou, né, na semana passada foi sobre concordância. O quanto que é importante que a gente escreva textos que tenham concordância. Eu li alguns e-mails que vocês mandaram lá no envio de tarefa, já dei até as notas para quem submeteu lá. E a gente percebe que tem algumas coisas de concordância, alguns que foram objetivos demais e faltou informação, outros que já foram mais claros. Então, assim, não teve aquele e-mail problemático demais, não teve. Dos e-mails que estão lá até agora, né, de quem escreveu, de quem respondeu, não teve nada muito problemático. Muito... O que vocês colocaram lá é o padrão do dia a dia. A gente não teve nenhum problema muito grave lá, tá? Teve alguns dois muito bons os e-mails e outros
com alguns pequenos problemas. Quem olhar a nota, ficar com dúvida, quiser tirar dúvida, fique à vontade, tá? Eu coloquei a nota lá, mais ou menos, para vocês. Então, vocês entrem em contato comigo. Esse tempo da manhã, né, por exemplo, das 8 às 9, depois das 10 ao meio-dia, que quando a gente não está aqui ao vivo, é para vocês me lotarem de dúvidas, de sugestão, sabe? Para a gente conversar nesse tempo mesmo. A aula é só 1 hora, né? Mas esse outro intervalo de 3 horas aí é para que vocês mandem as dúvidas, para que vocês tirem dúvidas, tá? Então, hoje a gente vai continuar falando de língua portuguesa, mas sobre pontuação. Eu, assim, às vezes me sinto até, né? Eu não sou um cara que tem um domínio completo da língua portuguesa, mas o básico a gente sabe, então a gente vai falar um pouco do quanto que é importante uma pontuação correta na hora da escrita de uma correspondência oficial dentro de uma organização. Então, isso aqui vocês já sabem muito bem o que é, né? Na verdade, a gente, no subconsciente nosso, nós já sabemos o que é pontuação, o que são esses símbolos, como utilizar. O que eu vou fazer aqui é revisar com vocês, é apontar. Separei mais alguns vídeos de professores da área lá para vocês assistirem, que eu acho que ajuda, né, um pouco. Então, pontuação nada mais é que um recurso para representar, além da entonação da leitura, a estrutura sintática dos períodos. A pontuação traduz a clareza da escrita. Eu não sei vocês, eu vi lá que algumas pessoas têm hábito de leitura, outras não. Né? Lá no fórum, nas respostas de vocês, dá para perceber, pelo que vocês colocaram, que alguns têm hábito de leitura, outros não. Né? Eu acho que a Núbia disse que tem um hábito de leitura, o Josias acho que falou que tem um vocabulário às vezes menor por conta de menos leituras. Enfim, eu tenho percebido que alguns de vocês têm mais hábito, outros não. Mas a gente tem que entender que quanto mais nós lemos, quanto mais a gente busca ler, seja notícia, seja artigo, seja livro, seja até outros tipos de livro que não livros de conhecimento científico, por exemplo, ficção, romance, quanto mais se lê, mais a gente se aproxima da língua portuguesa, mais nós entendemos, né, sobre regras, sobre ortografia, sobre pontuação. E a pontuação, ela tem esse caráter, né? Ela dá a entonação e ela representa um pouco da clareza da nossa escrita. Então, à medida que você usa as pontuações corretas, você dá a entonação da sua fala, você dá a entonação da sua leitura. E quando há ausência dessas pontuações, você acaba prejudicando a interpretação do outro. Então, o que chama a atenção, às vezes, para um ponto de exclamação, para um ponto final, e para a vírgula, principalmente. No última aula, eu coloquei um vídeo de vírgula, hoje eu coloquei um outro vídeo de vírgula, porque a vírgula ela é o principal. Para mim, dentro da organização, a vírgula é o principal elemento. Né? Por mais que as outras pontuações sejam importantes também, mas a vírgula é o que mais pega a falta de interpretação ou que prejudica a interpretação. Na verdade, é o respirar na hora de falar, né? Então, por exemplo, nesse trecho que a gente leu aqui, ó, pontuação é um recurso para representar. Além, ou seja, a vírgula é essa pausa que a gente dá entre uma palavra e outra, que dá ao leitor a interpretação correta daquilo que ele está falando. Quando não tem vírgula, o texto fica cansativo, a leitura fica pesada. E às vezes não, na maioria das vezes, sem a interpretação adequada. Então, entendam a pontuação como aquilo que dá entonação e dá clareza para a escrita de vocês. Então, nos e-mails que vocês colocaram, por exemplo, alguns não têm pontuação, né? Ele tem uma frase enorme, direta, sem nenhuma vírgula. E para mim, vírgula ainda é um desafio. Às vezes a gente se pega, aqui tem vírgula, não tem. A gente tem que ir lá e buscar informação. Às vezes no texto do dia a dia você não se presta atenção nisso. Mas esse é o exercício que eu quero que vocês comecem a fazer. O uso da vírgula, o uso das pontuações na comunicação do dia a dia de vocês. É lógico, nós estamos tão acostumados com o uso do WhatsApp, e eu digo por mim também, que no WhatsApp às vezes não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada, né? Mas quando você está no WhatsApp, às vezes corporativo, né, que você está conversando com pessoas do seu trabalho, você tem que se preocupar com esses detalhes, tá? Então aqui tem um resumo das pontuações, né? O ponto final para finalizar uma frase, a vírgula que separa as orações,
Aí aqui tem alguns exemplos depois para vocês verem, tá? Ponto e vírgula também separa orações, mas como que eu diferencio quando eu vou usar ponto e vírgula e quando eu vou usar vírgula? Né? Ou seja, será que eu posso usar ponto e vírgula, por exemplo, aqui, nessa parte aqui? Será que eu posso pôr um ponto e vírgula aqui que vai ficar com o mesmo sentido? Então, isso a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. O dois pontos, quando vai introduzir uma fala ou vai enumerar alguma coisa. Seguem os projetos, dois pontos. Então, é comum da gente utilizar interrogação para pergunta, exclamação para surpresa, ironia, sentimento. Há reticências, que a maioria das vezes a gente usa pouco, né, dentro do ambiente corporativo, mas indica que a frase está incompleta, ou que o sentido ainda é aberto, ou que não ficou fechado, aquela oração que você estava fazendo, não fechou. Aspas, né? Muita gente usa muita aspas, né? Geralmente a gente usa para citar título ou palavra, ou às vezes usa, pelo menos no meio corporativo, a gente tem usado muito aspa como indicação de termos não convencionais. Às vezes assim, e às vezes até no sentido de ironia, né? De ironizar algumas falas. Às vezes a gente fala, saiu mais cedo, entre aspas, né? Ou seja, quer dizer que não é aquele sentido real. Tá? Então, às vezes, as aspas no dia a dia de vocês vão perceber que as pessoas usam no sentido de ironizar algumas palavras. Né? Ah, eu vou assistir aula, entre aspas. Né? Significa que você está duvidando daquilo ali, que aquilo realmente seja uma aula. Então, o mundo corporativo hoje, pelo menos nas experiências que eu tenho, as aspas têm aparecido muito para além de citação, título ou qualquer coisa. Tem aparecido como um elemento, é um uso incorreto, na verdade, mas um elemento que marca informações que as quais são duvidosas ou as quais se quer fazer um processo de ironia. O parênteses, né, que muita gente usa errado, o parênteses. Na verdade, o parênteses ele só é usado para marcar uma informação extra. Né? Às vezes você fala lá, hoje, aí você, entre parênteses, né, coloca o dia, certo? Então, ou seja, muitas vezes o parênteses ele é uma informação extra que você não quer colocar na frase, no texto, tá? E o travessão, que é, na verdade, indicar a fala de alguém, ou pode até substituir o parênteses, né? Você coloca o travessão no início e o travessão no final. Mas o travessão, geralmente, a gente usa mais para indicar a fala de alguém, né? E muitas vezes, por exemplo, as pessoas utilizam as aspas no lugar do travessão, ao longo de um e-mail, por exemplo. Conforme o posicionamento do senhor tal que disse. Aí elas vão e colocam entre aspas. Quando, na verdade, o correto seria usar um travessão. Se isso é percebido pela maioria das pessoas, não. Né? A maioria das pessoas entende o que você está escrevendo quando você usa aspas no lugar de um travessão. Mas não é o correto. E aí é bom que a gente aprenda o certo para ir adaptando a fazer o certo, né? Aqui tem algum... depois vocês vão olhar isso aqui com mais calma, tá? É o ilustrativo, né? É o didático, é o pedagógico de cada um dos elementos, né? Então, ponto final, interrogação, a vírgula aqui. Ó. Eu sou a vírgula. Minha função é indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. A vírgula é o elemento, para mim, fundamental. Tá? Aqui tem um ponto e vírgula, ele fala diferente. Ó. Somos o ponto e a vírgula. Indicamos uma pausa maior que a vírgula sozinha. Ou seja, quando usar vírgula e quando usar ponto e vírgula. Se você vai usar vírgula, você quer uma pequena pausa na leitura. Né? Você está indicando a separação de uma palavra, de uma frase ou de uma expressão, mas é uma pequena pausa. Agora, o ponto e vírgula, ele determina uma pausa mais longa na fala. Né? E isso é tão importante até para a leitura. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ler texto sem pontuação. Eu não consigo. É assim, você vai começando ali e você trava em alguns pontos, né? Outro que geralmente a gente usa de forma equivocada, que são os dois pontos, né? Ele indica uma pausa maior que a do ponto e vírgula. Somos empregados também antes de uma citação, enumeração de itens ou exemplo. Então, o dois pontos, obrigatoriamente você faz uma pausa na leitura. E logo em seguida vem uma enumeração. Vem exemplos, ou vem a citação de vários nomes, ou vem uma citação, enfim.
O dois pontos também é uma pausa. Então, dois pontos, vírgula, ponto e vírgula, tudo indica pausa de leitura. Porém, cada um tem o seu uso. O dois pontos é mais fácil a gente usar ou saber usar, que é quando a partir dele virar uma numeração ou uma indicação de itens, né? Por exemplo, seguem os preços orçados de acordo com cada fornecedor. Dois pontos. Aí você vai, fornecedor 1, tal, fornecedor 2, fornecedor 3. Ou seja, você faz uma pausa e logo em seguida uma indicação de enumeração, tá? Deixa eu só ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Beleza, eu acho que desses pontos aqui, os que eu quero que vocês deem mais atenção são esses três. É lógico que os outros, ponto final a gente sabe muito bem quando usar. Agora, às vezes, a exclamação a gente tem algumas dúvidas, né? Ó, viva, bravo, que público maravilhoso, senhores e senhoras, sou o ponto de exclamação. Gosto de admirar tudo, mas sirvo também para indicar medo, espanto ou surpresa. Então, na verdade, você vai usar isso aqui a depender do que você quer dizer na sua frase, né? De qual que é a ideia que você quer transmitir na sua frase. Se você quer simplesmente um encerramento de frase, é melhor que você use o ponto final, né? Você vai lá, mete um ponto final e beleza. Agora, se você quer dar ao leitor uma entonação de dúvida, uma entonação de admiração, uma entonação, enfim, aí você vai lá e põe o ponto de exclamação. Ó, viva! Parabéns! Parabéns. Olha a diferença, por exemplo, é a entonação. Ó. Parabéns! Parabéns. Quando você fala um parabéns com a entonação mais forte, você está dizendo que no final tem um ponto de exclamação, porque ele indica um sentimento maior na sua fala. Quando você usa o ponto final, é um ponto qualquer para encerrar a fala, não tem uma entonação diferente, tá? Então, prestem atenção nisso, isso é um detalhe que é bom que vocês consigam entender. Parece que a Rosineide não está conseguindo entrar. Será que ela pediu aqui? Ver tudo, permitir. Agora ela vai entrar, né? Então é isso. Quanto às pontuações, depois vocês dão uma olhada nesses outros, mas é tudo que a gente falou, é só relembrando os conteúdos que vocês já têm. Agora, uma coisa que a língua portuguesa tem, né, é esse novo acordo ortográfico que para muitos ainda não está claro, né? Então, o novo acordo ele entrou em vigor em 2009, com a finalidade de uniformizar a grafia de algumas palavras, né? A partir daí, o Brasil teve 4 anos para se adequar às novas regras. Então, a partir de 2013, está valendo somente essa nova grafia, né? Então, muita coisa ainda a gente tem dúvida de como escreve. E no ambiente corporativo, às vezes, as pessoas não estão nem aí para isso. Mas é um diferencial para vocês que vocês fiquem atentos às novas regras, ou como que as palavras são escritas a partir de agora. Aqui, no slide que eles montaram, tem algumas coisas, regras básicas, né, que mudaram, né, alguma coisa mais... Não é só isso as regras, né, mas principalmente as principais mudanças. As principais mudanças, elas estão aqui. Por exemplo, a respeito do acento circunflexo. Os hiatos, o, e, não recebem mais acento. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas, por exemplo, leem, veem, deem, creem, enjoo, tudo isso era acentuado, né? E deixou esse acento. Só continua sendo acentuado, ele vê, eles veem, verbo vir, tá? Ou eles têm, ou seja, mas quando você tem o, que é o hiato, né? A, aí você tem você não tem mais acentuação como a gente tinha antigamente. Outra coisa que gera dúvida demais é a questão do hífen, né? Quando se emprega o hífen, quando não se emprega mais o hífen, né? Ou seja, se o segundo elemento começar com H, tem que ter o hífen. Anti-herói, macro histórico. Ou seja, aí a gente tem um hífen, né? Quando for separar vogais ou consoantes iguais, então anti-imperialista, anti-inflamatório, contra-atacar, entre eixos, aí tem hífen, tá? Aqui embaixo, prefixos pan, círculo, aqueles pré, pan, pé, ou seja, esses também têm o hífen. Na verdade, muita gente
esqueceu o hífen. Falou, não existe mais hífen na nova regra ortográfica. E, na verdade, não é a questão de não ter hífen, né? Ou seja, muitas coisas perderam o hífen, mas outras permanecem. Outra coisa também que é uma coisa que se discute muito é o uso de trema, né? Sabe a trema, os dois pontinhos em cima do U? Né? Deixou de ser usado, mas nada muda na pronúncia. Ou seja, trema não tem que ter dúvida, não se usa mais. Mas a forma de falar as palavras não mudou, tá? Bilíngue, pinguim, 50, tudo isso tinha trema. A trema ela deixou de existir, né? Ou seja, não existe mais trema na língua portuguesa, mas a pronúncia ficou da mesma forma. A única tensão é para os nomes próprios estrangeiros, né? Como Miller, Butchen, alguns nomes aí que tem essa trema e que vai ficar a trema, né? Porque está no nome da pessoa. Mas a pronúncia das palavras não mudou. Então, trema, quando vocês escreverem o trema, lembre que não existe mais. Outra coisa que eu gosto aqui, os ditongos abertos, né? Os ditongos ei, oi, el, só continuam a ser acentuados no final da palavra. Então, por exemplo, boia. Boia tinha acento, não tem mais. Paranoico tinha acento, não tem mais. Heróico. Ou seja, são ditongos que agora só são acentuados quando eles estão no final da frase, ou no final da palavra. Então, por exemplo, céu, el, está no final, então é acentuado. Dói, está no final, é acentuado. Diferente, por exemplo, de plateia, tá? O ei está aqui no meio, né? Então não está sem acento, tá? O que é a atenção que está aqui? O acento será mantido... Mas é isso, ou seja, os ditongos, e aí, na verdade, a gente vai recordando algumas coisas lá da língua portuguesa que a gente aprendeu lá no 7º, 6º ano. Quando ele está no final da frase, ele vai acentuar. Ou seja, ele vai ter o acento. Se ele está no meio, no início, em qualquer ponto da frase, ele não vai ter acento. Por exemplo, heróico é uma coisa que eu escrevia muito errado, ainda até um tempo atrás. Paranoico, ideia não tem mais acento. E muita gente ainda coloca ideia com acento. Tá? Essa é uma palavra que aparece muito no nosso dia a dia, né? Ideia. As outras quase não aparecem, né? Mas ideia a gente usa muito nos textos nossos, empresarial, comercial. Não tem mais acento. Ah, mas um acento ninguém percebe. Mas é um diferencial você usar a língua correta, a forma correta. Feito esse preâmbulo aqui de ortografia, a gente vai falar sobre aspectos estéticos de um texto. Por exemplo, vocês me mandaram os e-mails, né? Lá na resposta. Alguns mandaram, outros não. Mas eu preciso me preocupar com o aspecto estético do texto para quem eu estou direcionando. Vou usar exemplos, não vou citar nomes. Lá no texto teve gente que colocou diretão assim, ó. Começou aqui, 2 linhas, pronto, acabou o e-mail. Na mesma linha ela colocou senhor fulano, o texto, o que queria, finalizou e colocou o nome. Ou seja, esteticamente o texto está horrível, né? Porque não está com os elementos certos. Às vezes você pensar na estrutura, ou seja, você pensar, por exemplo, assim. Eita, peraí que eu me perdi aqui nas telas. Aí. Você pensar, eu vou saudar ele numa linha, vou dar um espaço, vou dizer o que eu quero, depois eu vou dar um outro espaço, vou dar o comando daquele e-mail ou a pergunta daquele e-mail, e embaixo eu vou assinar. Ou seja, é preciso ter uma estética o texto de vocês. Ah, Thales, estética significa ter negrito, itálico? Nem sempre isso é bem visto. Ou seja, cores. Tem gente que coloca parte do texto numa cor, parte do texto no outro. Isso não é errado, mas depende muito da organização. Tá? Tem organização que os e-mails padrão, a letra é azul. Tem gente que na empresa não pode, ou não é bem visto, então depende, mas o texto ele precisa de ter alguns aspectos estéticos, ou seja, algumas coisas precisam ser preservadas, porque um texto, quando ele está esteticamente melhor, fica mais fácil de ler também. Então a gente vai falar de alguns aspectos estéticos básicos, não são todos, mas por exemplo, não se usa a forma combinada de parênteses para escrever um texto em primeira ou terceira pessoas do singular ou plural. Não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Recebi, aí entre parênteses está emos. Pagarei emos. Ou seja, está dizendo que pode ser tanto na primeira como na terceira.
Geralmente nós não utilizamos isso aqui. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Então, quando vocês forem escrever, isso aqui torna o texto feio. Por exemplo, alunos, entre parênteses, as, alunas, tá? Então, por exemplo, professores, entre parênteses, as, professor. Isso causa ao texto uma feiura. Então, é mais fácil você escrever caros professores e professoras, caros alunos e alunas, tá? Caros colaboradores e colaboradores. Essa questão do gênero, por exemplo, tem muita gente que não, pode generalizar, colaboradores. Pode, mas tem empresas que gostam de deixar claro que colaboradores, colaboradoras, né? Ele quer deixar claro que tem. E eu acho louvável, eu acho compreensível. Eu, em algumas coisas que eu vou escrever, por exemplo, para alunos, eu coloco alunos e alunas. Mas esse usar o parênteses para colocar as, os, es, e é melhor não usar, tá? Sobre os pronomes de tratamento. Eles podem ser abreviados quando seguidos do nome próprio. Do contrário, melhor escrevê-los por extenso. Então, o texto de vocês, a maioria de vocês considerou o João como senhor, né? Senhor João. Então, por exemplo, se escrever Senhor João, é feio, sabe? Assim, é um aspecto estético que não é bacana. Se o nome da pessoa já vai vir, pode abreviar, Senhor SR. Agora, se não vai vir acompanhado do nome da pessoa, que seja por extenso, Senhor. E aí você segue, entendeu? Então, você usa o pronome de tratamento abreviado quando vai acompanhar o nome da pessoa. Se não vai acompanhar o nome da pessoa, você pode escrever por extenso, tá bom? Outros aspectos estéticos, palavras estrangeiras. Elas devem vir escritas entre aspas, sublinhadas ou em negrito. Utilize apenas uma dessas formas citadas. Shopping. Shopping não é uma palavra brasileira. Skate não é uma palavra brasileira. Trade-off não é uma palavra brasileira. Então, às vezes, durante o seu texto, você vai escrever uma palavra estrangeira. Quando for escrever, você tem que ter uma metodologia. Ou você coloca ela entre aspas, ou você sublinha, ou você coloca em negrito, ou você coloca em itálico. Eu, particularmente, prefiro que seja colocada em itálico, que é aquela letra deitadinha. Certo? Porque ela não é uma palavra que precisa de destaque. E geralmente a gente coloca negrito quando eu quero destacar aquela palavra. Então, na verdade, eu coloco as estrangeiras sempre em itálico. Por quê? Para dizer que aquela palavra não é da nossa língua portuguesa, tá? Opte por termos da língua portuguesa. Estrangeirismos somente quando não houver termo correspondente em nossa língua mãe. Isso aqui eu chamo a atenção demais, porque é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia na empresa que eu trabalho aqui em Anápolis, que é um uso excessivo de termos estrangeiros. Marketing share, trade-off, brainstorm, é um monte de termos que, na verdade, dificulta muito a leitura das pessoas, porque nem todo mundo tem conhecimento daqueles termos. Eu trabalho com uma equipe de marketing, né? Eu sou tutor e tem a galera do marketing, e eles são os caras que acham que isso é diferencial, falar os termos em inglês ou utilizar esses termos. Aí eles mandam os e-mails e, sinceramente, eu não vou printar e mandar para vocês, porque seria antiético da minha parte, né? Mas depois eu vou procurar alguns na internet. Mas horríveis os e-mails. Você lê, você fala assim, eu entendi. Mas qualquer outro que às vezes pegue esse texto tem uma dificuldade enorme de entender. Então, evite o uso dos termos em inglês ou em outra língua, geralmente é o inglês. Sempre que você puder, substitua por um termo em português. Por exemplo, brainstorm, né, que é a tempestade de ideias. Aí a pessoa fala, dada a metodologia brainstorm, às vezes dá um trabalho para a pessoa entender. Às vezes você está mandando isso para o seu chão de fábrica, você está mandando isso para todos os colaboradores, e aí você não pensou que algumas pessoas podem não entender daquele tema. Mas se elas não entenderem, ela pesquisa. Tudo bem, mas o seu papel é deixar claras as informações. Então, uma regra para deixar o texto bem esteticamente é sempre que possível utilizar a sua língua materna, né, a sua língua mãe. Não ficar utilizando termos. E se realmente precisar utilizar o termo em inglês ou em outra língua, que ele venha
grifado, em itálico ou sublinhado. Eu recomendaria não usar o negrito, tá? O negrito é porque causa destaque, e às vezes você não quer dar destaque naquilo, né? Agora a gente vai falar de gêneros textuais. A gente sabe que gêneros textuais, no dia a dia de vocês, lá na língua portuguesa, era o texto dissertativo, era notícia, era cordel, era o tipo do texto, né? E aqui nós estamos falando de redação empresarial, então os gêneros textuais aqui vão ser um pouco diferentes. Então, redação empresarial é o conjunto de instrumentos de comunicação escrita. Olha o uso do 2 pontos, tá vendo? Na verdade, aqui a gente tem redação empresarial, 2 pontos, ou seja, vai começar a dizer, vai definir, é o conjunto de instrumentos de comunicação escrita. Aí agora ele vai enunciar, ele vai dizer quais são esses. Ele coloca 2 pontos, coloca cartas, memorando, ofícios, requerimentos, contratos, entre outros. Então a gente vai falar de alguns desses gêneros textuais. E gostaria que vocês prestassem atenção nos gêneros textuais, porque uma das atividades de hoje diz respeito aos gêneros textuais, tá bom? Então, mala direta é o primeiro e o mais comum. É um tipo de correspondência que atinge um número grande de pessoas. Deve ter linguagem simples, clara e objetiva, pois se destina a públicos diferentes, de diferentes classes sociais, objetivos e campos de atuação. Quando a gente fala assim, manda uma mala direta, significa que você tem uma informação e essa informação precisa atingir um número muito grande de pessoas. Mala direta pode ser um e-mail, pode ser uma carta, pode ser qualquer tipo de coisa. Mas o termo mala direta significa que é uma correspondência que precisa chegar a um grande número de pessoas. Um exemplo de mala direta. Final de ano, mensagem de final de ano. É uma mala direta. Por quê? Porque é uma mensagem que precisa chegar a uma grande maioria de pessoas. Não, a gente vai ter um feriado coletivo na semana que vem, essa semana, por exemplo, né? O feriado dia 21. Então a gente vai ter uma troca do feriado do dia 21 para o dia 23, 22, sei lá, para sexta-feira. A gente vai trocar. Então essa informação precisa chegar a todo mundo da empresa. Todos, sem exceção. Então é uma mala direta. Certo? Então toda vez que vocês ouvirem o termo mala direta, significa que é uma correspondência, que pode ser um e-mail, pode ser qualquer outra coisa, carta, que precisa chegar a um grande número de pessoas. E ela precisa ser clara, objetiva, ou seja, geralmente ela é simples, é com pouco texto, é mais imagem, às vezes é figura, tá? Então isso é mala direta. Agora o release, né? Aí é uma palavra estrangeira que significa um informativo. Aqui está um exemplo de mala direta. O release é um material informativo distribuído entre jornalistas antes de solenidades, entrevistas, lançamentos de filme, livros, etc. Traz informações sobre fatos, assuntos para os quais se quer atenção. O release, pessoal, é como se fosse um emaranhado de informações. É um informativo. Por exemplo, a gente vai ter o lançamento de um livro, então vai ser distribuído um release que diz as informações daquele evento, daquele livro, traz um conjunto de informações. Geralmente as empresas usam isso, né, quando vai lançar um produto, ou internamente, quando vai ter um evento, quando vai ter uma situação, aí eles produzem um release. Mas o release, então, vocês podem entender como uma espécie de informativo, tá? Que traz a informação sobre um determinado fato. Aqui não dá de ler, porque, na verdade, a imagem está muito feia. Mas são informativos pequenos. Ou seja, uma folha ou duas que tem tudo aquilo que você precisa saber sobre aquele evento, as informações básicas daquilo. Tá? E a gente tem convite e convocação. Na verdade, eu acho que é fácil de diferenciar. Convite é um meio, tem um erro de digitação aqui, de comunicação pelo qual podemos pedir o comparecimento de alguém em alguma cerimônia. Então, é um gênero textual, convite. A convocação é mais formal e, de certa forma, exige a presença do convocado. Então, geralmente, na empresa, a gente tem esses dois tipos de comunicação acontecendo. Você pode convidar as pessoas a participar, e geralmente o convite ele é mais ilustrativo, ele tem uma imagem, ele tem um desenho, ele tem uma escrita, ele é bonitinho, né? Agora, a convocação ela é mais formal, ela tem um texto mais formal,
E geralmente, convocação significa que o convidado, no caso, né, ou convocado, ele precisa estar presente. Certo? Então, por exemplo, você convida a pessoa a participar de um grupo de discussão. É um convite. Agora, quando você convoca, ela não tem opção, ela precisa estar ali. Então, aqui tem alguns exemplos, eu acho. Esse é o convite, é simplesinho, e aqui não tem uma convocação, né, uma imagem de uma convocação, mas a convocação ela é mais formal. A convocação, geralmente, ela tem número, né, ela é numerada, ela tem uma sequência. Então, por exemplo, convocação 001 de 2021. Convocamos todos os colaboradores do Departamento de Financeiro a comparecer na reunião semestral, tarará. Aí tem a data. E, geralmente, a convocação, você dá ciência dela. Tá? Você tem que dar ciência de que recebeu e de que estará presente. O convite, não necessariamente. Você recebe, você lê, se você quiser falar que vai ou não vai. Tá? Mas você está convidando, então a pessoa não tem obrigação de ir. Mas a convocação é formal. Então, quando você vai escrever o convite, você tem que pensar que é um pouco mais informal a escrita. Agora, na convocação, não. O texto ele é totalmente formal. Tá? Correspondência oficial. É importante uma escrita clara e objetiva. Trata-se de uma mensagem dirigida a uma pessoa ou organização para comunicar algum assunto. Constitui um documento formal escrito. Por exemplo, isso aqui depende muito de empresa para empresa, tá? Então a gente não tem como dar um padrão. Mas dentro de algumas organizações, a correspondência oficial, ela pode ser chamada de CI, que é correspondência institucional. Ela pode ser um memorando, ela pode ser um ofício, que é como as pessoas se comunicam internamente. Então, por exemplo, eu tenho uma solicitação formal para fazer para o departamento de compras. Eu vou ter um modelo, geralmente com papel timbrado, geralmente com número. Por exemplo, onde eu trabalho, a gente chama de CI, correspondência interna. Então, tudo aquilo que é muito formal, por exemplo, abertura de um novo curso. O professor quer propor um novo curso. Então, ele vai abrir uma correspondência formal. Não é simplesmente um e-mail, ele precisa preencher um documento fazendo essa solicitação. Aí ele vai preencher, é bem formalzinho, tem o nome e tal. Quando é um assuntos do cotidiano, a gente trata por e-mail. E-mail é uma correspondência oficial? Não, é um meio de comunicação interno ou externo da sua organização. O que a gente chama de correspondência oficial é aquilo que a organização usa para se comunicar oficialmente. Então, por exemplo, vou mandar um orçamento para um fornecedor. Junto com esse orçamento vai um ofício, vai uma correspondência formal nossa dizendo que segue o orçamento. Entende? Então, correspondência oficial, em termos geral, é aquilo que a empresa usa para se comunicar formalmente com as pessoas internas ou externas. Aviso ou circular, isso aqui é interno. A empresa, às vezes, ela tem um mural de aviso, né, usado para manter a comunicação social em uma empresa, é algo mais objetivo. Existe a circular, que é um documento, aí olha a diferença, um aviso é uma coisa, não muito oficial. Você pode dar um aviso no mural, mandar por mensagem, mandar por e-mail. Agora, a circular é um documento. Olha a diferença. Aviso não é documento. Circular é um documento. Aqui atrás, ó. Convite não é um documento. Convocação é um documento. Entendam isso, tá? Convite não é, convocação é. Correspondência formal, ela é de toda forma. Mas aqui, aviso não é. Os dois têm os mesmos objetivos, mas o aviso é algo mais informal. A circular é um documento noticioso remetido a diferentes pessoas, órgãos ou entidades. É toda comunicação reproduzida em vias, cópias como documento. Muito comum da circular é nas escolas, para vocês terem ideia. Quem tem filho ou quem já passou pela escola, a escola ela tem a circular. Ela tem número, vem lá, circular 001 de 2021. Reunião de pais e mestres na próxima semana, tarará. Aí vem a circular 002, feriado de carnaval, retornaremos... Ou seja, é uma forma de comunicação, é um documento que vai ficar registrado, que tem um registro, que tem uma forma de escrita. Geralmente é objetivo também, mas é um documento formal.
Diferente do aviso, que não é um documento formal, tá? Ata ou contrato. Tanto ata como contrato são documentos. A ata, nós falamos disso lá no trabalho de equipe, em reuniões e organização de reuniões, né? É um documento que se registra a ocorrência de uma reunião. É o ato de registro. Então, ata é você relatar tudo que aconteceu na reunião. Então, geralmente, ela tem uma escrita muito técnica. A pessoa que escreve precisa estar atenta na reunião, porque ela precisa registrar todos os fatos. Ela, às vezes, é fracionada, às vezes as frases não têm sentido. Então, por exemplo, iniciou-se a reunião às 20 horas e 45 minutos. Abriu a reunião, ela tem pontos excessivos, ela não tem sequência. É como se ela estivesse tipificando, né? Abriu-se a reunião tal hora. Fulano fez a abertura da reunião e ressaltou determinados pontos. Ciclano complementou. Então, é um documento. O que é a proposta da atividade de hoje vai ajudar vocês a entender um pouco de cada um dos documentos, tá? Contrato, acho que a maioria sabe, né? Já teve um contrato, é um documento por meio de qual se estabelece acordo entre as pessoas. Contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho. Esse sim é um documento técnico demais, que às vezes tem cláusulas demais, a gente não lê, a gente não quer saber. Vocês vão redigir contratos? Talvez não. Ata é certo que vocês vão fazer. Ata, vocês podem ter certeza que vocês, na carreira de assistente, vai fazer muito. O contrato, às vezes, quem faz é o jurídico, né? Que precisa de estar de acordo com as leis. Você só vai, na verdade, preencher as informações dentro de um contrato. Mas elaborar um contrato como um todo, na maioria das vezes, não é necessário que o assistente faça, né? Você tem o jurídico para isso e outros departamentos. E aí, a gente encerra aqui, até aqui. Esse é o último slide da aula de hoje, né? Dos gêneros textuais. Então, hoje a gente falou um pouco sobre pontuação, né? Quais são as pontuações que a gente precisa observar, as coisas mais gritantes, né? A gente falou sobre o acordo ortográfico, algumas regras que foram feitas e que foram mudadas. A gente falou dos aspectos estéticos para um texto ficar melhor nos elementos. E aí a gente fala dos gêneros textuais, ou seja, quais são os tipos de comunicação mais comum dentro de uma organização, tá? Então, essa era a proposta das atividades de hoje, assim, do texto, dos elementos de hoje. O que a gente vai fazer agora? Eu vou, antes de abrir para vocês, eu vou lá na nossa plataforma e mostrar para vocês como que vocês vão fazer a atividade de hoje, tá? Vocês vão acessar, né, o ambiente de vocês, lá no assistente administrativo. O bloquinho é o terceiro, ainda está sem imagem, que o professor ainda não selecionou a imagem para colocar aqui. Vocês vão vir aqui no fórum de discussão de vocês. Então, às vezes o aluno fica esperando, às vezes, o link. Essa semana, por exemplo, sexta-feira, eu esqueci de mandar o link direto. Vocês podem vir cá. Tá aqui, ó, aula 2, comunicação parte 2. Porque, na verdade, é uma sequência do que a gente vinha falando. Vocês vão abrir. Falta só o link da aula. Eu vou colocar aqui o link da gravação depois, tá? Assim que subir para o YouTube, eu venho cá e ponho o link. Tá o resumo do que a gente discutiu hoje, da pontuação. O link para acessar os slides, páginas 61 até 79. E aí eu separei alguns vídeos para complementar, tá? Para vocês não falar, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo língua portuguesa e eu tenho dúvidas, enfim. Então tem esse vídeo aqui, do professor Noslen. Ele é um cara muito legal, a aula dele é muito interessante. Eu já assisti várias aulas dele quando eu tenho algumas dúvidas de língua portuguesa, que é muito comum. Então aqui ele vai falar de ponto final, exclamação, interrogação. Nesse vídeo ele vai falar de vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos. E aqui tem uma outra aula da professora, daquela mesma que vocês assistiram semana passada, da Pamba, que vai falar sobre regra. Ela vai dar umas dicas muito legais. Então, eu recomendo que vocês assistam esses 3 vídeos antes de fazer as atividades. Eu até reforcei isso lá no grupo hoje. Tem muita gente fazendo atividade sem antes assistir às aulas, e isso prejudica muito, tá? Então, assiste os vídeos. São 2 atividades. Proposta 1. Lista de exercícios sobre pontuação. Na aula de hoje foi destacada a importância, para baixar a lista e responder, clique abaixo. Você clica aqui, né, na lista de exercício, ele vai levar você para lá, para onde você tem que fazer o exercício.
A lista está aqui, ó, você vai baixar ela, vai baixar o arquivo, abre o arquivo. É uma lista de exercícios de pontuação, de forma geral. Então, assim, por isso que é bom que vocês assistam todos os vídeos antes. Então, por exemplo, a questão 2. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação, que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Quando se trata de trabalho científico, duas coisas devem ser consideradas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, a outra é o valor prático que possa ter. Então, você precisa dizer que, ó, aqui precisa ter o quê? 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula. Aqui é um 2 pontos. Enfim, você vai avaliar e vai escolher qual a opção que melhor representa. Lembre que a leitura é importante. Então, lê a frase, assiste lá o vídeo. Por exemplo, ó, quando se trata de um trabalho científico, duas coisas devem ser consideradas. Eu acho que vocês conseguem perceber. Aqui eu fiz uma pausa, mas não foi uma pausa longa. Aqui vai vir uma enumeração logo em seguida. Ó. Uma é a contribuição teórica, que oferece o trabalho. A outra, aqui eu acho também que vocês já conseguem perceber o que é. Que logo em seguida vem uma enumeração. Tá? Aqui eu fiz uma pausa curta. Aqui é uma enumeração. Então, mais ou menos, a gente já vai matando aqui, ó, caminhando para entender qual que é a resposta certa. Tá? Enfim, é isso que vocês vão fazer. Então, tem outros exemplos. É basicamente a mesma coisa. Ó. A opção em que está correto o emprego do ponto e vírgula é. Aí você vai olhar. Solteiro foi um. Vai ler e vai entender aonde está correto o ponto e vírgula, em qual das opções. Nas questões, aqui está 4, mas é de 4 a 6. Marque a alternativa corretamente pontuada. O caminho da verdade é único e simples, o da falsidade, vário e infinito. Você vai ler todas, vai ver qual faz mais sentido e vai marcar. E aí depois, quando eu corrigir, eu vou dizer para você lá no... Aí como é que vocês vão fazer, né? Baixou, respondeu, pode ser... Muita gente vai em cá, marca, né, com a ferramenta, ou então vai só responder no caderno, ó, questão 1, letra A, questão 2, tal. Respondeu, vem cá e envia a tarefa, né? Como vocês estão acostumados, adicionar o envio, põe o arquivo, colocou o arquivo, envia. Quando eu corrigir, eu vou dizer a sua nota e vou dizer, olha, você errou essa e essa questão, ou não errou nenhuma, tá? Eu vou dizer para vocês quais que vocês erraram. Essa é a primeira atividade, é uma ficha de exercício. São quantos exercícios? São poucos, são só 10. 10 exercícios para vocês responderem. Depois, a proposta 2 é o gênero textual. E aí vocês vão fazer aqui mesmo no fórum. Ó. Durante a aula de hoje, foi apresentado alguns gêneros textuais comerciais importantes, como, por exemplo, memorando, release, mala direta, entre outros. A proposta dessa atividade é que você escolha um desses gêneros e faça a apresentação do mesmo no fórum. Fale um pouco do gênero escolhido e apresente um exemplo. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Vocês vão vir cá e responder e vão escolher um dos gêneros que eu apresentei. E aí vocês vão dizer o que é esse gênero, o que você entendeu, e vão colocar um exemplo. Como vocês vão colocar um exemplo? Aí vocês que sabem, se vocês quiserem copiar e colar, ou se vocês quiserem colocar a imagem, igual vocês fizeram na última atividade lá do teste, lembra que vocês pegaram o print e colocaram? É da mesma coisa. Você pode colocar o print e escrever na mesma postagem, tá? Você não precisa preocupar com isso. Então, são essas duas propostas para hoje. Fazer a lista de exercícios e enviar, e depois fazer o comentário do gênero textual. Se quiser fazer o comentário primeiro, depois a lista, tanto faz, tá? Não tem uma ordem específica. Mas essas são as atividades que eu separei para que vocês façam hoje, né? A lista de exercícios e a participação no fórum, tá bom? Eu vou tirar o meu microfone aqui agora para que vocês perguntem, falem se tem dúvidas ou qualquer coisa do gênero. Dúvidas, sugestões, reclamações, o que vocês acham? Tá tudo tranquilo? Professor, Oi, Mara. eu fiquei com um pouco de dúvida sobre a ata. Tem como o senhor repetir? Tem sim. Acho que foi o último slide, né, que o senhor apresentou. Vocês estão conseguindo me ouvir, beleza, né? Sim. Tá, eu vou abrir aqui uma ata qualquer
Só para me explicar. Modelo de ata. Acho que esse fica legal. Tô só salvando a ata aqui para me abrir para vocês e explicar mostrando uma, tá? Salvar imagem. Nas imagens, ata exemplo. Ata exemplo. Eu vou abrir ela e vou projetar a minha tela de novo, que eu parei. Apresentar agora uma tela inteira, ok. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, ata é um documento que registra o que aconteceu em uma reunião, sempre. A ata ela só é feita quando se acontecem reuniões. Então, tem reuniões, por exemplo, que são reuniões informais, que não carecem do registro em ata. Tem reuniões que são formais. Por exemplo, reunião de pais e mestres na escola é algo formal, tem que ter ata. Reunião da empresa, da equipe, para alinhamento diário, às vezes não tem ata. Reunião semestral de alinhamento. Mas, basicamente, a ata é o registro de tudo o que aconteceu na reunião. Por exemplo, aqui, ó. No dia 19 de abril de 2021, às tal hora, em primeira chamada, reuniram-se em assembleia os associados. Aberta a sessão, após verificação do quórum, o presidente apresentou a ordem do dia, tal, qual seja. Passando a assembleia, as deliberações foram decididas por unanimidade de votos. Então, na verdade, é um relato de tudo o que aconteceu na reunião. Então, se a gente se reuniu para definir sobre um projeto, a ata sempre começa assim, viu? No dia, mês, tal, em tal hora, alguém iniciou a reunião para presidir o trabalho. É sempre isso. Você vai dizer tudo como a reunião aconteceu, detalhe por detalhe. E lá no final, você tem que ter a assinatura de todo mundo que participou. Tá? Então, se a gente pudesse resumir a ata é o registro de uma reunião detalhado, onde todos os participantes devem assinar. Então, você tem que preencher tudo. Ah, lógico. Tem que tomar cuidado também quando a gente for fazer ata, porque tem coisas que não vão para ata, né? Por exemplo, fulano xingou o outro. Aí eu vou colocar, o seu Zé xingou o seu João. Não, isso não vai aparecer na ata, não. Você vai dizer que houve discussões sobre o assunto, entendeu? Mas é um registro de tudo aquilo que aconteceu na reunião. Certo? Sim, entendi. Obrigada, professor. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida em alguma coisa que eu estou aqui à disposição de vocês. Facilita para vocês fazerem as tarefas. Fala, Daniela. Lá dos gêneros textuais do fórum, qual que vai fazer ele? Eu fiquei meio em dúvida. Primeira coisa, você escolhe um. Fala, eu quero mala direta, ou eu quero um release. Você escolhe um gênero para você. Escolheu um, você vai falar sobre ele, apresentar ele. Apresentou ele, você vai colocar um exemplo, que pode ser uma imagem, entendeu? Lá no fórum mesmo, igual vocês fez o outro, coloca uma imagenzinha. Por exemplo, essa de ata, se fosse o caso, eu ia pegar essa imagem aqui que eu peguei e colocar lá como exemplo. Vou apresentar o que é uma ata, né? E aí colocar um exemplo. Entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Vamos lá. Tamo aí. Não? Vocês têm certeza? Pessoal, então se não tiver mais dúvidas, né? Se as dúvidas tiverem acabado, se vocês estiverem tranquilos, a gente encerra. E eu peço para vocês, vão para a plataforma, façam as atividades, aproveitem esse tempo agora até meio-dia que eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida mais rápida, para agilizar. Amanhã a gente continua esse assunto, uma nova temática, mas dentro desse componente. Na quarta-feira nós não temos aula, né, que é feriado. Na quinta-feira nós vamos encerrar esse componente já. Tá? Na quinta-feira já é a última aula de comunicação empresarial. E aí na sexta nós já começamos o último, que é RH, recursos humanos. São alguns conceitos de RH. Tá bom? Dúvidas, sugestões, não? Não.
Beleza. Então, pessoal, eu agradeço demais a participação de vocês, de todos que vocês estão vindo aqui. Esses sempre são os mesmos, né, na aula online, uma galera que está desde o início participando. E boa segunda-feira para vocês, boa semana, estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Abraço a todos.